Olá, amigos homens! Olá, amigas mulheres! Porque quinta-feira foi o Dia Internacional da Mulher. Nós ganhamos presentes, flores, mensagens, torpedos, elogios, chocolates, até pedidos de casamento. Foi ou não foi? Todo ano a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, lembrando do episódio que aconteceu nos Estados Unidos, que foi o marco da data. Eu vou abrir um parêntese aqui, caso você não tenha recebido nenhum e-mail explicativo e não tenha a menor ideia do porquê da escolha. Foram 40 funcionárias de uma indústria em Nova Jersey num episódio triste e opressor na América do Norte. Daí, então, marcou-se 8 de março como nosso dia. Agora, falando da nossa gente, aqui do Brasil, escolhemos uma representante que não poderia estar mais à altura de receber essa láurea. De mulher guerreira, batalhadora, inteligente, aplicada, dedicada. Olha, eu estou até sem fôlego, porque todos os adjetivos foram pouco para descrever a coragem e a determinação da nossa convidada de hoje. Eu já volto com esse mulherão. Espera só! Estamos de volta com responsabilidade, mas segura a sua curiosidade que eu tenho um aviso importante. Quando você for limpar seu armário e ver que há coisas demais lá, coisas que não mais te são úteis, que ficaram grandes, pequenas, enfim, que não servem mais para você, ou que comprou coisas que nunca usou nos últimos, 5 anos, que não vai usar mais, porque se não usou até agora, não vai usar mais, né? Lembre-se que elas podem ser de grande valia para outras pessoas. Vai fazer bem para todo mundo. Então liga pra gente, 2221-4300. Tá curioso para saber quem é a minha super mulher, minha super convidada de hoje, né? É a professora Ismênia Martins. Ela que é... Olha, eu vou deixá-la falar sobre o currículo dela, que você vai ver, você vai ficar boquiaberta. E eu, sobretudo, tenho um respeito imenso, reverencial às professoras, ela que dá aula há mais de 50 anos, porque são as professoras, aliás, né, que formam os cientistas, os engenheiros, os professores, os jornalistas e todos nós. Que prazer tê-la aqui no nosso estúdio, professora Ismênia. Também. Prazer também. Há mais de 50 anos dando aula? Olha, na verdade, desde que eu saí do antigo clássico, aos 18 anos, eu comecei a dar aula. Eu dava aula para cursinho, eu dava aula para preparatório de vestibular, eu fiz o meu, passei direto, então dava aula de português, de francês, porque eu tinha estudado no colégio francês, de latim, porque eu sabia muito latim, e de história, naturalmente. Mas eu não fui logo fazer o curso de história, porque eu sou historiadora, como você sabe. Eu fui fazer sociologia e política na PUC, que era um curso muito em moda, muito para frente, nos anos 60, e eu tive colegas brilhantes que estão todos na academia hoje, como o Otávio Velho, como o Machado, como o Moacir Palmeira, todos antropólogos assim de primeiro time mesmo, mas eu tive que interromper o curso, porque eu entrei com 18 anos, mas eu me casei logo depois, porque eu já saí noiva do colégio interno, e aos 20 anos eu já tinha 2 filhos. Naquela época não tinha pílula e não tinha ponte. Então, ficava de barca? Eu tinha que vir de barca, tomar lotação, e os grávida, filhos? Tendo filhos, os filhos ficavam em casa, que eu morava ao lado da minha mãe. Ah, tá. Né? Então tinha esse suporte. Agora, professora, eu queria que a senhora focasse, porque hoje em dia fala-se tanto em educação, que é a solução. Né? E eu vejo que, da maneira como a senhora coloca, antigamente eu, pelo menos, desse ângulo aqui, tenho a impressão que era tudo muito mais forte, muito mais sério. É uma impressão que eu estou falando? Não, a escola pública era uma maravilha. Né? Eu, por exemplo, eu convivi na universidade, eu estudei num colégio particular, um colégio de freiras, um colégio francês, né, que tinha um padrão de ensino maravilhoso, mas eu convivi com colegas saídos, todos da escola pública, que tinham o mesmo padrão que eu. Eles sabiam redigir lindamente, eles sabiam muito mais matemática que eu, porque mesmo na sociologia, você sabe, você tinha estatística 1 e 2, precisava de fazer complementos de matemática, enfim, a escola pública preparava. Eu acho que a maior desgraça que aconteceu nesse país foi a destruição do ensino público de qualidade. E por que a senhora acha que aconteceu isso? Bom, eu particularmente acho que, na verdade, houve uma acelerada entrada
do ensino privado nas primeiras séries, né? Os conselhos municipais de cultura, estaduais de cultura e não sei mais o que, passaram a ter muitos membros da rede privada. Eu acho que, ao mesmo tempo, houve um desprestígio do magistério muito grande, os salários se tornaram aviltantes. Historicamente, se você estuda final do século XIX, início do século XX, até a primeira metade, ser marido da professora, por exemplo, no interior, era uma coisa importante. Era um status. Você ser professora do antigo Distrito Federal, aqui, professora da Guanabara, você ganhava muito bem. Hoje os salários são aviltantes, né? Então, a massificação do ensino, que eu acho que é importante você horizontalizar, todo mundo ir à escola, né? Eu acho que deveria ter sido um processo feito com rigor para que não houvesse uma queda da qualidade do nível do ensino. Costuma-se muito, no caso do Estado do Rio de Janeiro, apontar o governo Brizola como a causa disso, porque a reprovação praticamente foi interditada, de certa maneira. E eu acho que isso é um absurdo. Eu fiz parte do conselho criado, o Conselho Especial de Educação, eu não me lembro se o nome era exatamente esse, um conselho criado pelo Darcy Ribeiro, da Secretaria Especial de Educação, e eu vi na primeira fila, porque eu tomei posse nesse dia, nesse conselho, o discurso do Brizola. Ele podia ser, será se ele era populista, será se ele acreditava ou não, mas para quem ouvia, e eu acredito que ele priorizava muito a questão da educação. Ele acreditava naquilo mesmo, né? Eu acho que ele foi um menino pobre, eu acho que ele teve dificuldades, então eu acho que ele valorizava muito a educação. E o que ele dizia é o seguinte: é perverso você retirar a criança do processo educativo por causa de uma reprovação de conteúdo. Então, não era ir passando de qualquer maneira, não. Era manter a criança na escola e enfrentar aquelas dificuldades do aprendizado e saneá-las, para jogar a criança para frente. Mas o que aconteceu, né? Inclusive, eu acho que o projeto dos chamados brizolões, entre aspas, eu acho que aquilo era um projeto maravilhoso, porque toda essa bandidagem que está aí na rua, né, deveria ter estado lá se aquele projeto tivesse tido continuidade, que era um projeto de tempo integral, em que a criança teria atividade profissionalizante, atividade de esporte e, sobretudo, um processo educativo que atingia a família. É verdade. Porque havia atividades previstas para o pai, para a mãe, havia acesso à rede de saúde através dos CIEPs, a rede odontológica, a assistência odontológica, enfim, um sistema integrado. Mas, infelizmente, isso tudo esboroou-se, né? O próprio MEC tentou, com o chamado SIACs, dar continuidade ao CIEP. O professor Murilo Ringel, eu lidei com vários ministros da educação. Esse ministro eu reverencio, porque foi o único ministro da educação com o qual eu lidei naquela época. Acho que atualmente nós temos um ministro da educação que eu estou com muita esperança nele, né, o Mercadante. Então eu tenho esperanças nele, porque eu acho que ele conhece os problemas de ensino. Mas nós tivemos ministros que não entendiam nada de educação, nada. E o ministro Ringel, só para concluir, tentou dar continuidade a esse projeto, inaugurando o SIACs, que era mais ou menos o mesmo modelo do CIEP. Mas também foi uma política de descontinuidade. Infelizmente, eu como educadora, eu acho que um dos maiores problemas do Brasil, infelizmente, é a descontinuidade, né? Eu vejo com prazer algumas coisas fluírem, mas eu vejo que a maior parte dos projetos educacionais, sobretudo educacionais de base, né, o grande problema é a descontinuidade e a corrupção que envolve as prefeituras, né,
nessa coisa da gestão do dinheiro público para a educação. Professor, eu queria então, depois dessa aula que a senhora deu histórica aí, continuar aproveitando toda essa parte que a senhora acompanhou historicamente e entender um pouquinho mais a sua opinião de o porquê dos salários terem ficado tão, como a senhora disse, aviltantes. Qual foi a política pública que determinou isso? A senhora tem algum motivo que a gente pudesse tentar até esclarecer as professoras que nos assistem? Porque a gente vê que a cada mandato de prefeito tem uma nova promessa, e os professores estão cada vez mais defasados e ficam entristecidos, porque na verdade um professor precisa de 3 empregos. Há alguns anos eu fiz... teve um congresso aqui, o Congresso Nacional de Ensino, de pesquisadores de ensino, né? E a professora Ana Maria, que é da UFRJ, que foi minha orientanda de mestrado, e que saiu da área de História e se dedicou inteiramente à área de Educação, Ana Maria Monteiro, que eu reverencio, que é uma belíssima professora, doutora em Educação, me convidou para fazer a palestra inaugural. E eu me senti, assim, muito emocionada de estar naquele conjunto de professores. E com aquele... Eu passei, assim, um mês pensando o que eu ia dizer para aquela gente. Porque eu não queria fazer um teorês, assim, sabe? Isso elas sabiam muito mais, né, do que eu pudesse dizer. Eu queria dar, assim, colocar questões práticas para elas. Você sabe que eu estava andando, né, de carro e vi um adesivo escrito assim: hei de vencer, mesmo sendo professor. minha primeira reação foi essa, rir. Depois foi chorar. Claro, né? Claro. Porque eu falei, meu Deus, quer dizer, você imagine uma categoria... Com a estima dessa maneira. Coloca esse grito, né, para o conjunto da população ver. E aí eu comecei a refletir. Antigamente... Quer dizer, como eu disse, eu tenho 69 anos, vou fazer 70 em julho. Na minha geração, você tinha professoras, quer dizer, filhas de banqueiros, eram professoras, né? Filhas de general eram professoras, filhas de almirantes eram professoras, filhos de comerciantes ilustres eram professoras, né? De repente, né, você vê que esse quadro muda socialmente. Não digo hoje, não, isso já é um processo que já tem uns 15 anos ou 18 anos, pelo menos. Eu diria até mais. Elas querem estudar comunicação na PUC, elas querem fazer design de não sei o quê, elas fazem economia, fazem relações internacionais, fazem umas profissões que são umas figuras que eu nem sei para que serve aquela profissão de tão especializada. E, na verdade, a carreira de profissão, primeiro, que era uma carreira eminentemente feminina, passa a ter um contingente de homens muito grande. Eu estou falando aqui professores de primeiro e segundo, do antigo primeiro e segundo grau, do ensino básico e fundamental, né? Isso mudou, né? Porque no ensino superior sempre os homens foram a maioria, as mulheres é que estão crescendo nas 2 últimas décadas, né? Mas no ensino das primeiras séries, ensino de crianças e jovens, a maioria dos professores eram mulheres, sobretudo no ensino primário, antigo ensino primário, ensino básico, né? Ensino elementar, eram mulheres. Hoje você vê cada vez mais o conjunto de homens entrando nessa carreira, sobretudo trabalhando com os adolescentes. Cresceu muito o número de professores. Mas mudou também o perfil social do professor. Mudou o perfil social do professor. Hoje, não é a filha do taxista, que é pequena classe média, não. É a filha do operário, é a filha da empregada doméstica, é isso, aquilo, que são professores, que chegam e se tornam professores da rede. Quer dizer, pensava eu, então, né, que essa identidade entre alunos e professores geraria uma melhoria, né, no aprendizado, enfim, seria uma estratégia de facilitação. E, na verdade, nada disso ocorreu.
Quer dizer, você vê que os professores são ameaçados em sala de aula, a qualidade do ensino baixou de uma maneira terrível, né? Me parece que cada vez... Tem um desânimo também, né? Os professores ganhando muito mal, né? Eu tenho, por exemplo, uma aluna que está doente no momento, que já entrou no INPS pedindo um auxílio para um remédio que custa R$800, está entendendo? E que ganha R$1.000. É professora da rede há quase 20 anos. E sabe que tem o doutorado, né? E é professora da rede. Quer dizer, é uma coisa inacreditável isso. É inacreditável, inacreditável. Então, eu acho que, na verdade, isso foi uma expectativa que, com certeza, outros educadores tiveram, mas que não ocorreu. Houve um sucateamento, quer dizer, as escolas não atendem. Quer dizer, é lógico que nós temos que ver que esse período, os 30 anos, quer dizer, desde os anos 50, tem havido um inchamento da área urbana acelerado, né? Isso é dos uma anos verdade. 50 do século passado. Parou o acelerado, mas não parou de crescer. Então, na verdade, a rede escolar, de repente, não dá mais para atender, né? Porque o grande problema das cidades não é das cidades. O êxodo rural, né? Não estou falando mais do Nordeste para o Rio de Janeiro. Não, é do estado do Rio, interior para a capital. Do interior do estado do Rio, você sabe, no estado do Rio você tinha uma agricultura generalizada que foi substituída por uma pecuária, via de regra, que ocupa pouquíssima mão de obra e que jogou, né, essa gente toda nos centros urbanos. Você sabe, eu fiquei surpresa viajando por norte e noroeste fluminense. Quase todos os municípios fluminenses têm favelas nos núcleos urbanos do município do interior. Não é favela, não é problema de Niterói, de Rio de Janeiro, não, de São Gonçalo, não. É de praticamente todos os municípios fluminenses. Eu fiquei chocada de ver municípios que eu achava que teria uma vida bucólica, todo mundo morando bem. Todos os municípios eu vi com favelas, né? Até o município que meu pai nasceu, o Carmo, tem uma zona de favela, que é um município de 14 mil habitantes, que não tinha por que ter favela, né? Que a terra é barata, que podia haver acesso à terra para todo mundo, né? Então, mas cadê a indústria para empregar essa mão de obra? Não tem. Né? Entendi. Por exemplo, na terra do meu pai, que é esse município que tinha 14 mil pessoas no século XIX, que hoje tem ainda 14 mil pessoas, a mesma coisa. Então, você vê, se houve o crescimento vegetativo da população aumenta, o índice de mortalidade diminui e essa população não cresce, é porque está havendo êxodo rural permanente. Né? Lá eles saíram para o ciclo da Laranja, em Nova Iguaçu, depois saíram para a Volta Redonda. Várias famílias inteiras mudaram para a Volta Redonda, dentro do município do meu pai. Né? E hoje o que tem lá? Tem uma fábrica de pastel, uma fábrica de bala, uma fábrica de barbante, mas nada, a cooperativa fechou, está fechando ou funciona mal. Quer dizer, isso se reproduz em muitos municípios fluminenses. Né? Agora, professora, eu queria que a senhora me dissesse, se hoje a senhora tivesse uma varinha de condão e pudesse melhorar as coisas, qual o caminho que a senhora acha que, assim, claro que daqui a muitos anos, primeiro, quantos anos seriam necessários para que o magistério voltasse a ser o que foi outrora na sua época, que a gente pudesse, então, desfrutar de uma educação melhor, de qualidade, e que medidas deveriam ser tomadas, assim, objetivamente? O que a senhora... Olha, objetivamente, quer ver? Há pouco tempo, nós falamos no governo Brizola, teve uma diretora que era uma professora de história, professora Maria Ieda Linhares, que eu aqui reverencio, ela faleceu ano passado, ela... Fico emocionada. Ela foi aposentada pela ditadura militar e foi, antes de ser anistiada, ela tornou-se professora da UF, depois ela voltou para o UFRJ também, que era a casa original dela, e foi secretária de educação, ela foi da Rádio MEC, na época da ditadura, quando ela foi aposentada. Uma mulher sempre de esquerda, progressista e uma educadora, né? Quando ela foi secretária de educação, você imaginar que maravilha, sabe?
nós fizemos, o que ela fez? Fez um convênio com todas as universidades do Grande Rio, UF, UFRJ, Unirio, isso e aquilo. Então, todo mundo que dava... Porque não tem educação continuada para o professor, a chamada formação continuada do professor, que existe na França, por exemplo. Aqui o cara sai, acabou, vai embora. Né? Vai ver que é por isso que a França é a França, nós ainda estamos... A França é a França, vou te dar um exemplo, por quê? Eu tenho um casal, muito amigo, que eu fiz meu pós-doutorado foi na França, eu tenho inúmeros amigos pessoais franceses, mas você às vezes tem amigo e você não sabe quanto seu amigo ganha, né? Mas eu tenho um casal que é tão íntimo que eu sei quanto eles ganham. Então, ele era professor da École des Hautes Études en Sciences Sociales, que é o máximo na França em ciências sociais, né? E se aposentou como professor lá da École des Hautes Études e historiador. E a mulher dele era professora do lycée, quer dizer, do liceu, ela dava aula para jovens de 15 anos. E aí ele me disse assim, falando da aposentadoria, que ele estava indo dar um curso no Japão e nos Estados Unidos, cada ano ele dava num lugar para ganhar um bom dinheiro. Porque, afinal de contas, ele diz, na hora da aposentadoria, você vê, eu me aposentei igual a ela. Quer dizer, na época, acho que eles ganhavam mais ou menos, cada um mais ou menos 4 mil euros, uma coisa assim. Tem uma diferença abissal entre nós, né? Então, eu disse para ele, ele disse para mim, você vê, é um absurdo isso. Era uma professora de liceu e eu, autor de tanto livro, falei, nada de absurdo, que durante todos esses anos o senhor ficou lá num gabinete maravilhoso, de ar refrigerado, recebendo os seus alunos que vinham do Brasil, outro que vinha do México, outro que vinha dos Estados Unidos, os franceses mesmo, discutindo aquela beleza, cada tese de doutorado, tese de mestrado. Um trabalho que era... Um prazer. Um prazer o tempo todo. Prazer. É lógico que o magistério de segundo grau deve ser também um prazer. Eu digo, se você não tiver vocação, você não pode ser professor. Mude de profissão. Mude de profissão. Então, na verdade, eu acho isso. O professor tem que ter vocação e, na verdade, essa mulher, enquanto ele ficava no gabinete, ela todo dia pegava o carro e ia dar aula para 40 alunos adolescentes, com toda a carga de hormônio que os adolescentes têm e aquela complicação toda. E aqui no Brasil, a Ieda Linhares, para voltar, o que ela fez, respondendo a sua pergunta? Ela fez um convênio com as universidades não pagavam ao professor nada, o professor tinha uma diária para ir dar o curso. Agora, o professor da rede ganhava uma bolsa para fazer o curso de aperfeiçoamento. E o mais importante, as diretoras do colégio eram obrigadas a liberar as professoras para fazerem o curso. Fez-se, então, uma política, porque teve uma hora que você me perguntou qual a política que foi responsável por isso. O que foi responsável por essa queda do ensino foi a despolítica. E uma política desse tipo é o que faz ressurgir a qualidade do professor. Pagar bem, estimular, promover a qualidade das redes de ensino, trazer os pais e a família para dentro da escola. Esses, para mim, são os pilares de fazer uma educação melhor. E só uma coisa, a Ieda Linhares também entregou às diretoras do colégio a verba de administração da escola. Elas que estão na ponta e que sabem então, o que em vez delas encomendarem arroz do Rio Grande do Sul, ela encomendava aquilo que era necessário ali da vizinhança. E às vezes da vizinhança mesmo produzia, comprava mais barato, comprava o e gerava emprego. Entendi. Como orçamento doméstico. Claro, entendo perfeitamente. A senhora já publicou mais de 10 livros. Eu trouxe esse aqui, feito pela professora Esmênia de Lima Martins e a Nayance Correia Brenes, As Mulheres Médicas nas Entrelinhas. Aqui a nossa professora é tão rica, tão milionária, eu diria, de conhecimento, que nem vai dar tempo da gente fazer comentários muito. Ela está convidada a voltar aqui, viu, professora, para contar mais, a gente saber mais da sua carreira, da sua trajetória. E eu acho que eu fui até econômica nessa abertura que eu fiz de colocar
tantos adjetivos, tinha que botar mais, que ser uma mulher apaixonada pelo magistério do jeito que a senhora é um negócio lindo e eu acho que está em falta no Brasil, né? Eu queria fazer um comentário aqui com a senhora. O que a senhora acha disso aqui? Que o Pão de Açúcar, essa rede, é você que está em casa e conhece alguma pessoa que tenha deficiência e queira sim, ser empregada, o Grupo Pão de Açúcar nos encarregou dessa tarefa extremamente gratificante, selecionar pessoas com algum tipo de deficiência física para fazer parte dos quadros do Grupo Pão de Açúcar. Então, se você tem alguma deficiência ou conhece alguém que tem e deseja trabalhar e está tendo dificuldades para encontrar esse emprego, entre em contato com a nossa produção no telefone 2221-4300 ou então escreve para comunicação@responsabilidade.org.br. Pode ser uma excelente oportunidade para você. Boa sorte, viu? Não é bacana isso, professor? Eu espero que todos acompanhem essa proposta do Pão de Açúcar, que é ótima. Eu quero dizer que quando eu morei na França, eu cheguei lá e falei, meu Deus, como tem gente com síndrome de Down aqui. Mas não é que tenha muita gente lá, porque lá eles aparecem. Eles estão fazendo, inclusive, pequenos trabalhos em vários departamentos de várias lojas, né? E a outra coisa também que eu acho muito importante é o voluntariado. É, né? Aqui nós somos o elo do voluntariado. Eu quero lhe convidar para estar conosco outras vezes. Queria que a senhora deixasse aqui uma mensagem final para quem está em casa e beijo para quem a senhora quisesse. E se quem está em casa gostou da senhora como eu gosto e quiser falar, tem algum contato, alguma maneira de um e-mail, de lhe mandar uma mensagem? Tem algum site? O meu e-mail é esmeiadelima.martins, esmeiadelima@gmail.com.br. Beijo para quem? Agora, beijo para todas as mulheres, particularmente para a Sueli Gomes Costa, que é uma titular da UF, minha companheira de reflexões, Satyemi Subhuti e o Det, que são militantes feministas e dos centros de mulheres brasileiras, de várias associações brasileiras, e eu acho que a luta das mulheres não é uma luta de mulheres, é uma luta da sociedade. Eu acho que as mulheres vão conseguir ter o lugar que devem ter na sociedade quando homens e mulheres juntos lutarem pelos direitos das mulheres. Agora, por exemplo, está sendo votada a lei de igualdade de salários para mulheres e homens no mesmo cargo. É preciso que a gente pressione para que isso passe, porque é muito importante. Muito obrigada pela sua presença. Não foi à toa que eu lhe convidei para representar aqui a última quinta-feira, que foi o Dia Internacional da Mulher. O meu beijo vai para a professora Ismênia de Lima Martins e para todas as professoras, essas obstinadas guerreiras pelo nosso Estado, pelo nosso Brasil afora. Muito obrigada pela sua audiência, que a gente sabe que é uma questão de escolha. Lembrando que quanto mais responsabilidade você assiste, olha aí, ó, mais responsável você fica. Um beijo, até o próximo.